estamos tendo até a possibilidade de uma existência que seja mais automática, mais robótica, mais alienada até. E nesta hora, o sufoco vem quando você e eu nos sentimos isolados. Isto é, quando a gente não percebe alguma coisa que seja vereda, né? Que a gente acha vereda, para sair dali. Eu sou filho de italiano, por isso Cortella. Isolado, isola, italiano é ilha. Isolado é ilhado. Algumas pessoas estão ilhadas na própria condição e elas não conseguem dar um passo além daquilo. Claro que um mundo como hoje, que é turbulento, em que a gente vive em voz alta, em que a gente tem grandes aglomerações de pessoas, acabam tirando de nós um pouco a ideia da esperança, da impressão de que não há o que fazer. Ao contrário, nós temos absolutamente muito mais meios hoje de fazer melhor aquilo que eleva a vida do que já tivemos em tempos anteriores. Há 100 anos, e você sabe disso, a média de vida no Brasil era de 44 anos de idade. Hoje é de 74. Isto é, nós temos mais tempo vital e temos maior capacidade de ferramentas e tecnologia, de conhecimento que leve a isso. Em grande medida, ao desespero hoje é muito mais uma desistência do que algo que alguns chamam de realismo. Não há como não ficar incomodado, inquieto e, ao mesmo tempo, indignado. Agora, ficar desesperado é assumir a derrota para o crime contra aquilo que é a decência, a convivência digna e, portanto, a sanidade da vida coletiva. Se a criminalidade existe como existe nesse patamar, ela é uma produção humana. Não foi nenhum deus, nenhuma deusa que veio e colocou desse modo. E se nós somos os autores de uma sociedade que admite esse nível de vitimação no dia a dia, nós podemos ser os autores também do seu contrário. Assim como nós fomos os autores da escravagização de algumas pessoas, portanto, do escravismo, nós também fomos os autores, nós, homens e mulheres, do contrário disso. Assim como nós somos os autores do assassinato sem nenhum tipo de julgamento, nós somos os autores de leis que buscam bloquear essa ideia. Portanto, claro que a violência nos deixa indignados, mas ela não pode nos deixar desesperados. Porque se nós os ficarmos, nós teremos perdido duas vezes. Pela violência que nos alcança e pela vitória do violento e do criminoso que nos derrotará, que a gente recua do que não pode fazer. Muita gente no mesmo lugar, disputa pela sobrevivência, disputa pelo espaço, até de locomoção, acaba gerando uma condição que nos leva, sem dúvida, a ficarmos homens e mulheres mais irados. Todas as vezes que a gente não se desespera, significa uma atitude propositiva. Isto é, em que a gente não fica apenas no aguardar, apenas numa situação de expectativa, mas toma uma iniciativa. Seja em relação ao nosso condomínio, ao bairro, à escola, à mídia em geral. Claro que há muitas formas de violência. Há a violência física, que é mais evidente, e existe a violência simbólica, que é aquela da discriminação, a prática do modo de molestar, a capacidade de humilhar uma outra pessoa. Há muitos modos de violência. Qual é a única alternativa que eu enxergo? É não nos rendermos a essa lógica. Isto é, evitar a frase que eu vou usar agora, que é assim, a vida é assim. Aquela que diz assim, foi Deus que quis. Primeiro que seria muito estranho, que alguém entendido como uma divindade de bondade, que tivesse a capacidade, de desejar algo que é negação da bondade. Por outro lado, essa mesma divindade pode sim fazer com que nós tenhamos as nossas escolhas. Vida é escolha também, em grande medida, e nesta hora, escolher a esperança não é escolher o delírio, é escolher a capacidade de enfrentar aquilo que nos deixaria inermes, isto é, desarmados, inclusive de espírito. É preciso, olha que frase estranha, armar o espírito para desarmar a violência. Armar o espírito de quê? De capacidade de iniciativa, de junção com outras pessoas, da percepção da solidariedade. Isto é, lembrando que a palavra solidário não vem de solidão, ela vem de sólido. É aquilo que impede que se esfacele a nossa convivência. Por isso, não se desesperar não é só um desejo, tem que ser uma atitude prática com outras e outros. Que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E nesta hora, a questão da família é decisiva. Porque a família, ela sempre foi e precisa ser um território de proteção, de autocuidado, de capacidade afetiva. Agora, cidades grandes, a inclemência do dia a dia, as distâncias entre a casa e o local de trabalho acabaram produzindo algumas fissuras na estrutura familiar, que se supôs que a escola daria conta, e não dá.
A escola faz escolarização. Não se confunda educação com escolarização. Escolarização é um pedaço da educação. Nesse sentido, a família precisa começar a criar tempos de convivência. Um deles, cozinhar junto. Pode parecer pouco, mas cozinhar junto, com crianças, levam à convivência que ela tenha percepção de processo, da fruição de um momento. Outro, ouvir música junto, em vez de cada um com seu fone de ouvido, que é até confortável em algumas situações, partilhar a música. Aí é o argumento mais forte que eu ouço, às vezes, eu não tenho tempo. E eu repito sempre a mesma coisa e digo, não até as pessoas se cansarem, mas talvez até que se convençam. Tempo é uma questão de prioridade. Se você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade. Eu dou um exemplo sempre. Você já viu um infartado que sobrevive e não tem tempo? Antes de infartar, falava assim, ande um pouco, todo dia faça uma caminhada, não tem tempo. Infartou. Amanhã, 6 da manhã, está caminhando. Ele mudou o relógio? Não, ele mudou a prioridade.